Hoje vamos falar sobre um assunto que é uma grande ferida para profissionais de saúde, principalmente para médicos, que é sobre hierarquia e autoridade com o paciente. Meu nome é Thiago André, eu sou médico e falo sobre humanização em saúde. Hoje a gente vai falar do que é a base, o alicerce teórico e científico da humanização, que é uma abordagem centrada na pessoa. E Moira Stewart, ela é bem enfática, ela é bem clara quando ela coloca na introdução dessa abordagem mais centrada no paciente que a noção de hierarquia, a noção de que nas relações de poder o médico ou o profissional de saúde, ele é a peça ativa, ele está no controle, e o paciente, ele é um mero passivo dentro do estabelecimento de condutas e dentro do cuidado. Ela tem que ser desconstruída para a gente conseguir ter um atendimento mais centrado na pessoa e para a gente conseguir se conectar melhor com as pessoas que a gente atende. Essa desconstrução, ela envolve uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade que a gente não está habituado, não está acostumado, porque não esteve dentro da nossa formação, dentro da nossa faculdade. Ora, o que é a formação? A nossa formação acadêmica ainda segue o modelo biomédico, em que a gente é colocado dentro de uma caixa, né? A formação é colocar numa forma, coloca 60 pessoas, 100 pessoas, 120 pessoas dentro dessa caixa para aprender a reproduzir, executar técnicas no mercado de trabalho. E o que a gente aprende é centrar o nosso cuidado, é prestar atenção na doença e no paciente. E as relações de poder, as relações entre o profissional de saúde e o paciente que a gente aprende são basicamente quatro. São 4 modelos, são 4 tipos de relação que existem entre o profissional de saúde e o paciente. A primeira delas é o modelo patriarcalista, o modelo paternalista, que é de longe a mais comum ainda hoje, porque coloca o médico ou o profissional de saúde naquele patamar de conhecedor das técnicas e da ciência e por isso é portador da autoridade e da determinação de condutas. Esse modelo ele é contrariado pelo modelo do engenheiro, o modelo do engenheiro ou o modelo da engenharia, o paciente como sendo o cliente e quem vai determinar as condutas. Então, é o 8 e o 80. Ele chega lá, olha, eu quero que você prescreva essa receita de dieta cetogênica para mim. Ele chega lá no nutricionista, olha, eu estava vendo, eu quero que você prescreva uma dieta cetogênica para mim. Ou ele chega lá no dentista, bom, eu quero fazer uma cirurgia porque minha mandíbula é muito assim, eu quero tirar todos os meus dentes e colocar a mandíbula para trás e fazer assim. Ele estabelece as condutas e as demandas, é o 8 e o 80. E outros modelos que existem é o modelo colegial, em que coloca o médico e o paciente em par de igualdade, e o modelo contratualista, que fala que existe uma relação de autoridade entre o médico e o paciente, mas ainda assim existe um compartilhamento de condutas. Esses modelos, eles não são absolutos, não é uma verdade absoluta, são apenas modelos didáticos, teóricos, que são estudados a relação entre os profissionais e os pacientes. Mas com cada paciente, com cada pessoa que você atende, você vai estabelecer um vínculo, um modelo diferente de assistência. E o que é que a abordagem centrada na saúde, ela preconiza? Ela preconiza uma horizontalização dessa hierarquia. E isso é muito difícil, isso gera um desconforto pra gente, porque mexe diretamente com o ego, mexe com a nossa noção de sabedoria, porque a gente terminou a faculdade, porque a gente tem o diploma de médico, de enfermeiro, e a gente é detentor do conhecimento e da ciência e da verdade absoluta. E o que é preconizado? É que a gente possa conceder, dentro dessa relação, mais poder ao paciente, quando ele vai falar sobre a sua percepção do adoecimento, a sua percepção sobre o que é saúde, o estabelecimento de condutas compartilhadas. E o que aconteceu no século XXI, que a gente não estava preparado com o nosso modelo de educação do século XX, é uma democratização da informação, principalmente com uma maior acessibilidade dos meios de comunicação, e isso principalmente por conta da internet. Em vez da gente conceder poder
nessa relação entre o profissional e o paciente, os pacientes eles estão indo atrás do poder por conta que eles estão indo atrás do conhecimento. A gente não está preparado para isso porque a internet e o Dr. Google, ele chegou bem antes da evolução do sistema educacional. E é algo muito novo, muito diferente para a gente que trabalha com saúde, para a gente que lida na assistência com pacientes. Dr. Google é um assunto para outro vídeo, é um assunto bem amplo, porque ao mesmo tempo que existe muita informação, existe também desinformação, e é perigoso. Às vezes eles chegam com crenças, com verdades, porque eles viram na internet, e aí você tem que saber lidar de uma forma mais adequada com aquela informação que eles vão trazendo pra gente, se ela é verdade ou não, porque se não for uma verdade para você, é uma verdade para aquela pessoa. De que forma a gente pode aceitar ou a gente pode compreender aquela demanda, aquela informação que esse paciente está querendo? É muito engraçado. Eu estava com uma paciente, na semana passada ela foi de alta, eu vou chamar ela de... Era a dona Menina, eu não posso falar o nome dela aqui, mas é uma paciente que ela tem doença renal crônica por conta de nefropatia diabética, já era quase cega por conta de diabetes também, retinopatia diabética, só que ela era muito empoderada da própria doença. Ela queria saber o potássio dela, ela queria saber o hemograma, quanto é que estava a hemoglobina, quanto é que ela tinha de anemia. Teve um dia que chegou a comida lá no leito dela, eu não sei se foi a nutrição que errou, se foi a funcionária lá do serviço de nutrição que entregou outra comida, a comida errada para essa paciente. Eu sei que a dona Menina, ela falou assim, provou, tinha feijão na comida, aí ela, rapaz, isso aqui é uma bomba de potássio, eu não posso comer esse feijão, o que é que vocês estão fazendo aqui comigo? Meu potássio está de 5, eu não vou comer esse feijão. Tinha dias que ela não queria dialisar, porque o carro que levava ela para a clínica de hemodiálise chegou tarde, e ela falava, não, hoje eu não quero dialisar não, porque já está muito tarde. E aí a gente tinha que ir lá explicar, mas dona Menina, olha, é importante fazer essa diálise, eu sei que chegou tarde. Ali com a desenvoltura, consegui estabelecer um vínculo com ela. Então, era uma paciente muito engraçada e é impressionante como a gente não está preparado para lidar com um paciente cada vez mais empoderado da sua própria doença, da sua própria saúde. Ela, muitas vezes, como ela estava ali naquele embate, ela está num ambiente de menor humanização e de maior hierarquia e autoridade possível, que é um ambiente hospitalar. Então, a maneira dela conquistar a autonomia, a maneira dela de se empoderar da própria saúde, muitas vezes é uma maneira mais grosseira, uma maneira mais enfática, mais pesada, e isso causava um desconforto na relação entre os provedores de cuidado e a dona Menina. E é impressionante, tem pacientes que a gente considera que são pacientes difíceis, pacientes mais chatos, porque eles naturalmente querem saber mais sobre a própria doença, sobre o próprio corpo, isso principalmente no sistema particular, mas existe também quando a gente está atendendo no serviço público. Então, é um paciente que ele quer saber o resultado dos exames, ele quer saber sobre o plano terapêutico, ele quer saber sobre o andamento da investigação, do diagnóstico dele, ele quer saber sobre tudo isso e é natural, é o direito dele, é o corpo dele, é a doença dele, é mais do que plausível ele ter essa curiosidade sobre a própria doença. E não é fácil a gente sair desse patamar que colocam a gente, principalmente para médicos, que colocam a gente desde que a gente entra na faculdade. Quando a gente passa no vestibular, já existe aquele engrandecimento que, fulano passou, é um futuro doutor, só pelo fato da gente ter completado uma faculdade por 6 anos. E muitos pacientes que ainda estabelecem um vínculo, uma relação mais naquele modelo paternalista, eles colocam a gente num patamar bem mais alto, em agradecimento, em gratidão. Eles, olha doutor, primeiramente é Deus no céu e vocês aqui na terra. Diariamente a gente escuta coisas do tipo esse endeusamento, e é uma pessoa que ele está só agradecendo a você, e a gente tem que se policiar para não deixar essa gratidão, que é a grande motivação, o grande combustível de você lidar com a pessoa, de você atender, de você ajudar, de você cuidar. É essa gratidão, mas a gente tem que tomar cuidado para não deixar essa gratidão, às vezes exacerbada, nos envaidecer e não nos engrandecer diante disso. A quebra
A desconstrução da autoridade e da hierarquia é um exercício de humildade diários. A gente tem que aprender a se policiar. Na prática, a gente tem que aprender a respeitar a visão daquela pessoa. A gente tem que aprender a considerar e a compreender as visões, as crenças, as opiniões, as verdades daquela outra pessoa, que muitas vezes não é a verdade científica que a gente está acostumado e bitolado dentro da faculdade. É um exercício de descer desse pedestal e tentar compreender aquela pessoa como um todo, para dessa forma poder estabelecer uma conduta em conjunto, um acordo entre as partes, para que os cuidados em saúde não sejam impostos de cima para baixo, de uma maneira verticalizada, e sim de uma maneira mais horizontal. A humanização em saúde é justamente ser humano como os outros seres humanos. Todo mundo é Homo sapiens sapiens, todo mundo é gente como a gente. Ninguém sabe mais do que o outro, ninguém é dono da verdade mais do que o outro. Todos nós podemos ser iguais nas nossas diferenças e respeitarmos essas diferenças. E quando você se depara com um paciente que ele não está pronto naquele momento para estabelecer um plano terapêutico da forma que você acha que deveria ser a correta, o que você acha que é a mais adequada para ele, tudo bem. O que o Dr. Google não faz e a gente consegue fazer muito bem é estabelecer um vínculo, é estabelecer uma relação de confiança. E a partir dessa relação de confiança, com compaixão, com empatia, com zelo, com cuidado, a gente tratar aquela pessoa como um todo, da melhor forma possível, com um plano terapêutico conjunto e considerando as suas subjetividades. A gente é naturalmente um conjunto de experiências e de crenças e de opiniões diferentes, mas a gente pode compartilhar e entrar num acordo diante dessas opiniões, um acordo horizontal, um acordo humano, um acordo entre pessoas. E tem uma frase de Nietzsche que ele diz que quanto mais alto nos elevamos, menor nos parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Por isso que é melhor permanecermos com os pés no chão. Cuida.